Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Vamos começar o nosso culto. Vamos orar. Logo depois nós vamos ouvir um hino. Depois a palavra está com o pastor para o estudo desta noite. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira que estamos juntos, Senhor. Mesmo que de uma maneira virtual, mesmo de uma maneira, ó Pai, pela internet, mas que nós nos dás a chance de ouvir a Tua palavra, de louvar, de te agradecer, ó Pai, de tirar as nossas dúvidas, ó Pai, de nos confraternizarmos
Tudo isso nós te agradecemos. Ó Pai amado, sede conosco, que aqui já estamos, sede com aqueles que ainda hão de entrar, ó Pai, nesta reunião, e aqueles que vão ouvir o estudo posteriormente, ó Pai, porque isto está sendo gravado. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito, Senhor, em nosso meio. Te pedimos que tu perdoe as nossas falhas, Senhor, nossas ofensas. Ó Pai amado, que tu possa estar fortalecendo cada irmão. Ó Pai, seja com a liderança da igreja, com os pastores, com os presbíteros, os diáconos, Senhor. Pai amado, seja com cada membro, com cada congregado. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino. Amém. Com certeza há trabalho certo para cada um irmão, né? E nós possamos nos encaixar no serviço do Senhor, acharmos qual é o nosso trabalho, a edificação
da igreja aqui na terra, enquanto estamos aqui, esperando a segunda vinda do Senhor. Vamos passar a palavra para o pastor, para o estudo. Está preparado? Fique à vontade, pastor. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do breve catecismo, como já vem acontecendo há alguns semestres. Nós estamos no módulo de número 4, e neste módulo de número 4, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Muito bem. Já estudamos a respeito do sábado, mas vamos ainda continuar um pouquinho a respeito desse tema, e hoje nós vamos tratar a respeito do papel do cristão e o domingo, que é uma continuação do estudo da semana passada. Muito bem. Então, o estudo de hoje, irmãos, nós temos como texto básico Mateus capítulo 12, versos de 9 até o verso de número 13, e depois ainda temos Marcos capítulo 2, versos de 23 a 28. Eu vou ler os dois textos, porque ambos são importantes para o nosso aprendizado na noite de hoje. O primeiro texto, Mateus capítulo 12, versos de 9 a 13, nos diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não levantará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. O outro texto, irmãos, está em Marcos, no capítulo 2, versos de 23 a 28. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele, num sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam. E disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Queridos, esse é o texto que nós vamos analisar hoje. E eu queria ler ainda um outro texto que acho importante, e é apenas um versículo, Salmo 118, 24, onde o salmista diz assim: Este é o dia
que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Convido os irmãos para curvar suas cabeças e orar silenciosamente por alguns instantes, depois fazer uma oração em voz audível. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, e pedimos a tua bênção para nós enquanto igreja, neste momento que estamos estudando um assunto importante, atual, e que precisamos colocar em prática na nossa vida como prioridade para o relacionamento com a tua obra e com o teu trabalho e a tua casa. Nos abençoa nesta noite, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje está aí colocado para os irmãos. Pois bem, o estudo de hoje é, na verdade, como já me referi, uma continuação do estudo feito semana passada, na quinta-feira passada, que girou em torno das perguntas 57 a 59 do breve catecismo. Nela foram dadas as razões de ordem bíblica, como também as razões de ordem histórica, porque temos o domingo como dia de descanso. A ressurreição do Senhor Jesus no primeiro dia da semana e os fatos que ocorreram neste dia são os motivos principais para a guarda do domingo desde os primeiros tempos da igreja primitiva. Agora, vamos procurar desenvolver o assunto tendo em mente as perguntas de número 60 até a pergunta de número 62 do breve catecismo, que é o objeto do nosso estudo, a fim de saber como o cristão deve santificar o dia do Senhor. Não é demais dizer que uma das causas do enfraquecimento da vida espiritual em nossos dias está exatamente no descaso para com a guarda do domingo, o dia do Senhor. Se existe uma ordem divina para se santificar um dia em 7, então devemos obedecê-la e colocar os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos fazer nenhuma atividade neste dia, mas estou dizendo que a prioridade deste dia é o dia do Senhor, portanto, a casa do Senhor é o importante, o trabalho do Senhor, o culto ao Senhor. As nossas atividades cotidianas devemos fazê-las nos 6 dias que temos, conforme já vimos no estudo anterior. Mas o dia do Senhor devemos priorizar as coisas do Senhor. Entretanto, o próprio Jesus nos demonstra nesse texto, que vamos analisar daqui a pouco, que nós não somos dominguistas, não é? De jeito nenhum. Se eu precisar trabalhar em um determinado domingo, por uma necessidade, não tem problema.
como no caso dos sabatistas, que não permite coisa precisa atuar para fazer o bem no dia do Senhor, faça. Porém, não posso me esquecer de que é o dia do Senhor, não é o meu dia, não é o dia do meu lazer, não é o dia do meu trabalho cotidiano de casa. É o dia do Senhor, que eu tenho que priorizar as coisas do Senhor neste dia, e também nada impede que eu faça alguma outra atividade, se me resta tempo suficiente para isso, e também para o descanso, que é, na verdade, o objetivo desse dia. Bem, esse comentário que está aí na tela para você, irmãos, ele está aí transcrito do comentário apologético. E eu coloquei aqui do jeito que estava lá, porque ele está completo. Na nossa apresentação, eu transcrevi esse comentário. Qual seria o dia que comemoraríamos hoje? A sexta-feira ou o sábado? Nestes dias, o Senhor jazia frio, na morte, na tumba. Naqueles dias, os discípulos não tinham esperança. Com muito sofrimento, eles lamentavam atrás de portas fechadas. Eles diziam que pensavam que era ele quem iria redimir Israel. Somente o dia da ressurreição mudaria este triste momento. Comentário apologético. Bem, nós estamos estudando o nosso símbolo de fé, que aí na lapela ao lado, em amarelo, aparece o que exatamente estamos vendo, que é o breve catecismo. Claro, sempre digo, vou continuar dizendo, que se você deseja ampliar o seu conhecimento, você deve ver também o Catecismo Maior e também a Confissão de Fé, porque o Catecismo Maior é um resumo da Confissão de Fé e o Breve Catecismo é um resumo do Catecismo Maior. Portanto, o resumo do resumo, que é o que nós estamos estudando nestes dias exatamente, embora eu traga para esse estudo assuntos tratados mais detalhadamente na Confissão de Fé e no Catecismo Maior. Bem, a pergunta 60 está aí na tela. De que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com santo repouso por todo aquele dia, mesmo das... Aliás, me permita ler de novo. Deve-se santificar o domingo com santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo para as obras de pura necessidade e misericórdia. Amados, o breve catecismo está dizendo que as obras de pura necessidade podem ser realizadas. E também a misericórdia deve ser realizada nesse dia. Mas eu não posso esquecer que esse dia é do Senhor e ele tem prioridade neste dia. Em que se baseia isso? Está aí Levítico, Isaías, Mateus e Marcos, entre tantos outros. Não vou citar os textos todos que os irmãos têm aí na tela. Quem interessar,
né? Pode ver, e também tem na sua própria Confissão de Fé, Breve Catecismo. Muito bem, desculpem aí, eu ainda estou com uma tossezinha, né? Pergunta 61. Que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por todo meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Está aí na tela também, baseada em Jeremias e em Lucas, entre outras citações que você verá lendo a Confissão de Fé propriamente dita. Pergunta 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. O reclamar ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia de descanso. Temos aí, não é, também os livros que tratam dessa questão, né? Êxodo 31, de 15 a 17, Levítico 23, Gênesis capítulo 2 e o verso de número 3. Muito bem. Prosseguindo com o nosso estudo, irmãos, eu vou continuar fazendo na mesma metodologia que os irmãos já vêm acompanhando. Vamos analisar o texto básico, que hoje são 2. Primeiro texto básico, Mateus capítulo 12, versos de 9 até o verso de número 13. O milagre da cura do homem com a mão ressequida no sábado. Na sinagoga de Cafarnaum, é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e também Lucas. De acordo com a observação feita por Trenck, ele diz assim: esta não é a primeira das curas que o Senhor realiza em dia de sábado, das quais há 7, e que despertaram a má vontade dos seus adversários, ou que foram utilizadas por ele como pretexto para terem de que o acusar, pois já 2 vezes o mesmo acontecera depois de curas realizadas, como, por exemplo, João, capítulo 5, verso 16, capítulo 9, versos de número 13 e 14. Bem, o local da ocorrência. Claro, nós estamos considerando e falando aqui da cura do homem da mão ressequida. Onde ocorreu isto? Os versos 9 e 10 deixam claro. Ocorreu na sinagoga. Estava ali um homem com um defeito físico, pois tinha uma das suas mãos ressequidas, literalmente seca. Lucas informa que era a mão direita. Uma antiga tradição diz que o homem era pedreiro.
fariseus e escribas procuravam ocasião intuito, o objetivo de acusá-lo, fizeram a pergunta que está no final do verso de número 10. A acusação seria feita em juízo, ou seja, em um tribunal, para que Jesus fosse julgado. A preocupação dos adversários de Jesus Cristo era a de reunir provas, especialmente para provar que Jesus agia contra Moisés, porquanto trabalhava no sábado. Segundo passo que eu quero destacar, irmãos, é a comparação de Jesus no verso de número 11. Jesus mostra qual era o procedimento deles no caso de uma ovelha cair numa cova em dia de sábado. Uma ovelha não seria de muito valor, mas mesmo assim, o dono se apressaria em tirá-la se caísse numa cova no dia de sábado. E Jesus faz essa comparação, embora seja uma coisa ínfima da cura que Jesus fez. Jesus os conduz à reflexão. Verso 12. Amados, Jesus sempre procura trazer para nós reflexões, para que a gente possa medir as nossas ações. E aqui não é diferente. Jesus procurou fazer com que os escribas e fariseus refletissem. Deviam eles concordar com o fato de que o homem vale muito mais que uma ovelha. Daí a conclusão. É lícito fazer bem aos sábados. O cristianismo se expressa em atos de amor, de bondade, de misericórdia. É o que nos diz Tiago no capítulo 1 e no verso de número 27. Se no domingo tivermos oportunidade de fazer o bem, devemos fazê-lo em benefício do homem e para a glória de Deus. E há um outro ponto importante aqui, que é a revelação da fé daquele homem enfermo, daquele homem doente. E isso está colocado para nós com muita propriedade no verso de número 13. O homem da mão ressequida, diante da ordem recebida, diz o texto, estende a sua mão, obedeceu, foi obediente àquilo que recebeu de instrução de Jesus. Notemos como a fé agiu. Não houve dúvida ou demora, mas pronta obediência, pois estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Amados, o que nós vamos dizer a Deus quando transgredimos o seu dia por interesses pessoais nossos? Eu não vou para a igreja porque eu não quero. Eu não vou para a igreja e fico criando desculpas para não ir para a igreja. Ou simplesmente vou fazer minhas atividades e deixo as atividades da igreja. A determinação do Senhor é que nós dediquemos a Ele o dia do Senhor. O que nós estamos fazendo com o dia do Senhor? Estamos dedicando realmente a Ele? Não nos esqueçamos de que Samuel, quando repreendeu Saul, e Saul fez ver que estava pensando na obra de Deus, e diz, fizemos o melhor pensando no Senhor, para o Senhor o melhor é fazer assim. E Samuel diz, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar.
Pois bem, meus irmãos, precisamos obedecer. Aquele homem obedeceu, e apenas pelo poder de sua palavra, o Senhor operou na sua vida o milagre e mostrou ao mesmo tempo a sua misericórdia. E o Senhor, irmãos, daquele homem é também o nosso Senhor hoje. E ele opera do mesmo jeito na vida de cada um de nós, de modo diferente, evidentemente. E quando ele quer curar, também ele cura. Nós sabemos disso. O outro texto tem uma história também interessante, não é? Marcos capítulo 2, versos 23 a 28. Ela trata, inicialmente, de algo que tinha regras em Israel. A coleta de alimentos. Verso de número 23. Sobre o fato de os discípulos apanharem espigas, as leis a respeito do direito de propriedade permitiam que isso se fizesse em caso de fome. Deuteronômio, capítulo 23, versos 24 a 25. Mas, de acordo com a interpretação dos fariseus, não se podia fazer tal coisa no sábado. Sobre a palavra espigas, alguns bons intérpretes dizem que significa trigo. Mas, no grego, a palavra pode, por si mesmo, indicar qualquer tipo de cereal, e não somente trigo. Esse comentário está no Novo Testamento interpretado por Champlin. Nós podemos ver essa palavra que eu coloquei aqui agora e que esqueci de colocar na tela. Pois bem, segunda, no verso 24, nós encontramos a acusação dos fariseus. A palavra ver dá a entender que os fariseus sentiam certa satisfação por terem observado os discípulos colhendo espigas no sábado. E agora tinham motivos para acusá-los de violarem o sábado. Daí a sua satisfação. Nos versos 25 e 26, você encontra aí a resposta de Jesus. Jesus recorreu a um texto das Escrituras do Velho Testamento para refutar a crítica. Mencionou o que fizera Davi, conforme está relatado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versos de 1 a 6. A piedade de Davi era reconhecida por todos, e ninguém ousava incriminá-lo por ter comido, ele e os seus companheiros, do pão sagrado, quando estavam com fome. No verso 27, Jesus diz que o sábado é para o bem. A instituição do sábado foi para o benefício do homem. Este não foi criado para servir ao sábado, mas ao contrário, o sábado foi estabelecido para proveito do homem, como também diz Strang no seu comentário, quando diz: o homem é o fim, e as ordenanças da lei os meios, e não estes o fim, e o homem os meios. Pois bem, o sábado é para o bem, o domingo também. Claro que o sábado é para nós cristãos o nosso domingo. Jesus faz uso do título também, no verso 28. Filho do homem. É este um
título messiânico. Somente ele podia apresentar-se como Senhor do sábado e dar a devida interpretação quanto ao seu uso, contrariando as tradições que os escribas e fariseus sustentavam. As tradições, irmãos, às vezes trazem grande prejuízo, não é? Pois bem, devemos obedecer a palavra de Deus, abandonando muitas das tradições a que nós estamos acostumados. Vamos analisar agora o aspecto doutrinário ou os aspectos doutrinários, começando com a exposição a respeito do assunto, né? Muita gente pensa que o domingo, irmãos, é só para aquilo ali, né, que está naquela imagenzinha, né? Na praia, debaixo do coqueiro, balançando na rede. Muito bem. É para isso? Sim, mas não só para isso, não é? É para o descanso do homem? É, mas é também para que o homem, nesse dia, esteja livre para adorar a Deus e servi-lo no dia que é o dia do Senhor, para o nosso bem e para o nosso descanso também. Diz o breve catecismo, na pergunta 60, que já foi lida, né? E que nós vamos fazer aqui um rápido comentário, né? Santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Este não é o dia mais recomendado para a gente passar o dia todo sem servir a Deus, colocando ele em primeiro lugar. Eu sei, irmãos, nós temos igrejas, inclusive congregações vinculadas a nós, que nós não conseguimos implantar uma escola dominical, porque os irmãos não abrem mão de ir para o jogo de futebol no domingo de manhã. Por isso, não vem para a igreja. Mas esse é o dia do Senhor e ele deve ser priorizado. O que convém lembrar é o uso sábio do tempo. Nós temos que usar o nosso tempo com sabedoria, colocando cada coisa em seu lugar. Já vimos isto no estudo passado. Deus estabeleceu a semana de 7 dias, sendo que, desses 7 dias, 6 são para o uso do homem, para o seu trabalho, suas diversões, seus interesses particulares, e um é separado para o Senhor. Notemos as palavras que Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 58, versos 13 e 14, parte A, o Senhor diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se clamares no sábado deleitoso e santo do Senhor digno de honra, é do Senhor digno de honra, e o honrarás, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Isaías está dizendo que esse dia deve ser priorizado ao Senhor. Esse é o contexto. Se os judeus procuravam guardar o sábado por uma imposição da lei, nós, os cristãos,
guardamos o domingo, preservando o espírito da lei, mas com uma motivação superior em decorrência da nova vida, da vida que Cristo nos dá, conforme João, capítulo 10 e verso 10, parte B. Como alguém escreveu, guardando o domingo, não só mantemos o mandamento divino naquilo que tem de moral, imutável e imperecível, a guarda de um dia em 7, como sublimamos pela sua espiritualização, relacionando-o com o vulto inspirador e vitorioso que é Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, cada crente precisa saber como organizar a sua vida de tal modo que o uso do tempo seja disciplinado, conforme nos diz a palavra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. O breve catecismo, na resposta à pergunta 61, diz também que o 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por aquilo que em si mesmo é pecaminoso ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Quero convocar aqui também o profeta Jeremias, que diz no capítulo 17, no verso 22, não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado. Não façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Notemos como se contradisseram aquelas mulheres piedosas que, preparando aromas e balsamo, para ungir o corpo de Jesus no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Lucas, capítulo 23, e verso de número 56. Queridos, não ensinamos a guarda do domingo com aquele fanatismo, como muitos dos judeus guardavam o sábado, acrescentando o peso das suas tradições à lei. Mas é preciso haver respeito ao dia do Senhor, quando devemos observá-lo para o descanso físico e para empregar o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. É o que diz o nosso breve catecismo. Pois bem, como observar o domingo? O cristão não fica preso a regrinhas e escravizado a qualquer imposição, como ocorria com os judeus em relação ao sábado. O seu proceder é determinado pelo Espírito de Cristo, e como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, verso 14, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pois bem, para nós cristãos, em primeiro lugar, o cristão deve observá-lo, estou falando do domingo, de maneira agradável a
Cristo. Temos que levar em consideração a natureza das atividades ou realizações deste dia. Aquilo que não estiver dentro do espírito da guarda do domingo, consequentemente, não pode ser agradável ao Senhor. Não se concebe, pois, ociosidade ou fazer qualquer coisa que implique na profanação deste dia. Segundo, o crente deve observá-lo de modo alegre. A religião cristã se caracteriza pelo espírito alegre de quem tem Cristo no seu coração. O salmista, como que numa antevisão do dia do Senhor, registrou estas palavras que já li, Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É assim que devemos passar o nosso sábado, que é, na verdade, o domingo. Terceiro, deve o cristão observá-lo através de atividade espiritual e em atos de misericórdia. É isso que trata o catecismo e a palavra de Deus também. Cristo nos oferece o maior exemplo em como proceder neste dia. Ele ensinou no dia de sábado na sinagoga, participava do culto a Deus e neste dia curava os enfermos. Você pode ver isso em Lucas 6, dos versos 6 a 10, no capítulo 4, versos 16 a 21, e também o evangelista João, no capítulo 5, versos 8 e 9, entre outros. Notamos, então, que além da participação nas reuniões regulares da igreja, e me refiro aqui a culto e escola dominical, devemos fazer trabalho de evangelização, visitar os interessados, os enfermos, aproveitar, ler revistas e livros de educação espiritual e, principalmente, fazer a leitura da Bíblia, que tem sido esquecida por muitos irmãos. Temos crentes de muita idade que nunca leram a Bíblia toda, por exemplo, né? Sobretudo o cristão deve fazer no domingo ou do domingo um dia de reflexão e de gratidão a Deus. Reflexão sobre a experiência da sua conversão, pela graça de Deus, para fortalecer-se e animar-se na fé. Gratidão pelo fato de ter sido liberto da escravidão do pecado e de ter assegurada a sua salvação com a ressurreição de Cristo, ocorrida num dia de domingo. Finalmente, irmãos, estamos chegando aqui à nossa conclusão do estudo de hoje. Dia do Senhor, Apocalipse, capítulo 1, verso 10. A expressão grega, Kyriake Hemera, dia do Senhor, não deixa dúvida alguma de que o profeta se refere a um dia de propriedade do Senhor, desde que o vocábulo aqui, Kyriake, é adjetivo possessivo que está determinando o substantivo Hemera, dia, como posse. Em outras palavras, João faz alusão a um dia semanal que antes da visão ele considerava como dia do Senhor, ou seja, propriedade do Senhor. O dia de domingo, irmãos, é e deve ser para nós o dia de propriedade do Senhor.
João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta. Essa expressão aparece apenas uma vez na Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, encontramos uma frase mais ou menos semelhante a esta, referindo-se à ceia do Senhor, que também é a ceia do Senhor, em memória dele, em prol dele, e da lembrança de tudo que ele fez e realizou pela sua igreja. Pois bem, algumas aplicações aí, na verdade, irmãos, para que nós possamos debater. São apenas algumas perguntas para que nós possamos debater com o irmão que está próximo de mim, na minha casa, com a minha família. Primeiro, guardamos o domingo para sermos salvos ou porque estamos salvos? Segunda, de que maneira temos guardado o domingo? Será que temos compreendido o que é santificar o dia do Senhor? Terceira, além daquilo que temos no breve catecismo, a respeito do assunto estudado, pergunta 60 a 62, será que você sabe o que está no manual presbiteriano sobre o dia do Senhor? Você pode ver princípios de liturgia no capítulo 1 para se debater. 4. Como você tem usado o seu tempo no domingo? Essa resposta, irmãos, você não precisa dar a mim e nem às pessoas com as quais você está aí assistindo esse culto, mas a Deus, que é o Senhor deste dia. Que Ele nos abençoe, queridos. Que Ele faça com que nós possamos olhar com carinho o dia que é dele. Amém. A palavra está com Beguinha. Amém. Glória a Deus. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Fique à vontade. Não, né? Mas todo mundo entendeu tudo, né? Amém. Que nós possamos nos organizarmos, né, para usar o domingo, né, como os Amém. outros dias, né, mas especificamente o domingo para o trabalho do Senhor, né? Como disse o pastor, não só a escola dominical, não só o culto, mas também a evangelização, a visitação, né, os irmãos que estão precisando. Nós possamos nos organizar, né, e os irmãos, né, eu falo como diácono da igreja, né, que esteja precisando, esteja querendo uma visita, né, que saiba que alguém está precisando de uma visita, né, possa nos comunicar para que nós assim possamos fazê-lo. A palavra está, pastor Davi, levantou a mãozinha aí. Fique à vontade, pastor. Só para somar mais ainda com o que nós aprendemos nessa noite, de forma prática, porque às vezes a gente, quando tem alguma necessidade aos domingos, muitas vezes somos alvos de críticas de outros irmãos nossos, né, reverendo? Como, por exemplo, nós tivemos um caso aí recente de uma pessoa que foi disciplinada porque faltou na escola dominical, né? Não foi nem no dia todo, foi só numa parte do dia. E essa pessoa foi disciplinada por conta disso. Então a gente precisa levar muito em consideração as obras de necessidade
e as obras de misericórdia, né? Por exemplo, o crente que consegue um emprego e o seu emprego, ele é o dia do domingo. Então, enquanto ele não tiver um outro trabalho, ele precisa desse emprego, né? Então, nós precisamos ter o entendimento de que essa é uma obra de necessidade. Ele não está negligenciando o dia do Senhor. Muito pelo contrário, ele está louvando ao Senhor, adorando o Senhor também, porque ele está, com o seu trabalho, suprindo as necessidades da sua casa, né? E as obras de misericórdias, como, por exemplo, se o crente, ele é, por exemplo, um médico, e aí ele é chamado numa urgência para atender alguém, para socorrer alguém, e aí ele vai deixar de ir, por exemplo, ao culto, para justamente atender essa pessoa que está necessitando o seu atendimento, né? É uma obra de misericórdia. Então, essas coisas precisam ser muito bem levadas em consideração para que a gente não termine pecando porque está criticando o outro que não foi à igreja, não foi ao culto, porque está trabalhando. Como, por exemplo, a esposa, vamos usar assim de uma forma mais prática. Deixa eu usar um exemplo mais próximo de mim. Por exemplo, a irmã Francinac faz bolo e recebe uma encomenda de um bolo para o domingo, pela manhã. E, então, essa atividade dela é uma atividade, digamos assim, que vai servir para ajudar nas despesas da casa. Então, a irmã, eu estou dizendo isso, irmão, só a título de exemplo, viu? Não é querendo justificar absolutamente nada que possa acontecer, mas a título de exemplo mesmo. Então, a irmã, ela pode usar esse dia, pelo menos uma parte do dia, justamente para atender essa necessidade que vai auxiliar nas despesas da casa, né? Ultimamente eu tenho, inclusive, pensado muito sobre essas questões, porque eu venho de uma linha mais, digamos assim, radical, onde eu aprendi que não, em absoluto, mas depois a gente vai lendo, vai estudando, vai orando mais e vai percebendo que as coisas não são exatamente como pensávamos que eram, né? De forma radical. Então, assim, só para somar mesmo aí com o nosso estudo de hoje. Quem trabalha por escala, né, também, plantões, vai Isso, ter momento que vai cair no domingo e você precisa exercer essa atividade, não é? O importante é que quem precisa trabalhar no domingo tenha também um dia dedicado ao Senhor, que não seja o domingo, que seja outro isso, dia, se não é possível, não é? Mas você precisa ter um tempo para você com Deus, um tempo de descanso, né? Então, aqueles que, digamos assim, que eu trabalho quase todos os domingos, então eu preciso ter outro dia reservado para o Senhor, para que eu também possa estar adorando a Deus e cultuando a Deus e refletindo a respeito da minha vida e da comunhão com Deus, né? Se eu posso fazer no domingo, domingo é a melhor opção, mas se eu não posso, né, eu vou fazer em outro momento. isso. E eu, em podendo fazer, é pecado também deixar de fazê-lo, né, no domingo. Exatamente. O domingo eu posso, mas aí eu vou optar, como foi dito aqui, pela piscina, pela praia, pelo lazer, pelo futebol. Aí realmente também já é pecado, é negligenciar o Eu dia do posso, mas Senhor. não vou, né? Isso, exatamente. Porque tem um dia específico reservado para a igreja. Então, se eu posso ir nesse dia, é nesse dia, né? Que Correto. eu vou estar com os outros irmãos e tudo mais. É tanto que quando alguém não pode vir por um motivo justo, e nós temos, por exemplo, a ceia, então a pessoa pode pedir que a gente ministre a ceia
à parte a esta pessoa em função da sua impossibilidade naquele período. É, eu mesmo trabalhei durante 12 anos, eu trabalhei no shopping, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, né? A folga não era fixa, né? A folga ia voltando um dia e eu sempre trabalhava no domingo, né? Saía de 7 horas correndo para ir para o culto, né? Aí, de repente, decidiu-se que o culto ia ser de 18 horas, né? Eu disse, e agora? Complicou mais ainda a minha vida, né? Eu não vou poder mais chegar nem em cima da hora, né? Chegava na metade do culto para frente, né? Mas eu tinha que trabalhar, eu não tinha outro sustento, né? Mas Deus foi nos abençoando, né? Isso. Surgiu o primeiro concurso, né? A gente ainda ficou com um concurso e o shopping, né? Depois apareceu o segundo concurso, né? O shopping não queria me dispensar de jeito nenhum. Eu disse, mas eu digo, eu não vou trabalhar, viver trabalhando, né? Eu tenho que descansar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Até que eles me colocaram para fora, né? Mas a gente sabe quem trabalha por escala, quem precisa, quem não tem outra alternativa, né? Tem que trabalhar no dia que se tem para trabalhar, né? Para sustento da sua casa. Mais algum irmão? Só agradecer aí a presença de Wesley, né? Tá aí conosco. Os outros já são da rotina nossa das quintas-feiras, que eu estou vendo aqui, né? E tem uns que eu não estou vendo ali, estão escondidinhos, viu, Bega? Tem uns escondidinhos ali que não deu para ver, não. Não deu para ver, né? Mas, glória a Deus por mais um estudo, né? Amanhã, culto de oração com a SAF. No domingo, Opa, né? Como... Beguinha, Oi? eu lembrei de uma coisa. Amanhã nós vamos ter um evento na igreja. Ah, mas é online, né? O evento da SAF é online, né? O culto. É, Ah, pronto, tudo bem, não tem alteração não. Mas já que eu comecei, deixa eu avisar. Amanhã nós vamos estar recebendo a Junta de Pinheiros, representada na pessoa do reverendo Mariano, lá na nossa igreja, né? Não vai ter culto. É uma reunião com todos os obreiros da região. Só para os irmãos saberem, né? Inclusive, pastor Davi, já fica sabendo de agora, né? Ok? Ok. Tá Vê só certo? o horário, né? Não, às 7h30. É bom chegarmos 7, nós que somos de casa, né? Que a gente Ok. prepara alguma coisa, né? pastor, Isso. Aí vai vir o pessoal de Sapé, vai vir também o pessoal de Mamanguape, para se reunir aqui com a gente. Aí, os campos, né? Pastor Davi de Barra, né? Que vai estar conosco, eu, e também Ulisses. Né? Esses obrigatoriamente têm que estar. Se alguém mais quiser vir, não tem problema não, pode vir. Agora, estes estão convocados para estarem. Beleza? tá certo, pastor. É bom a gente ir porque tem que ligar o som. Vai necessitar de som, vai necessitar de. Acho que não, Beguinha, acho que não precisa não, Não, viu? Acho que não precisa não. É uma reunião com poucas pessoas, é uma reuniãozinha assim de pouco tempo, não vai nem, não precisa não, não precisa microfone não. tá bom. Nem data show, ele não pediu nada, sabe? Só um bate-papo, ele disse, sabe? Tá certo. Beleza? Tá bom. Então, não precisa se preocupar com essa. Deixa eu só dar uma sugestão, mas vai que ele traga alguma coisa para apresentar e na hora pergunta, tem data show? Não, traz não. Seria bom ter. Ele não traz não? não. Traz não. É só um bate-papo mesmo. Eu já sou acostumado com essas reuniões. Tá certo? Tá certo. Vamos encerrar, né? Vamos Bem. orar para encerrarmos, né? Vamos pedir a Fabrício para fazer a oração final, por gentileza.
Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse estudo dessa noite. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi visto aqui. Que possamos, ó Pai, entender realmente que a valorizar, ó Pai, o teu dia, guardá-lo, ó Pai, assim como foi ensinado essa noite. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais nos abençoar, nos dar o entendimento da tua palavra com clareza, e que não só entender, ó Deus, mas também viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Ó Deus, nos concede uma noite em paz, de descanso. Acampa teus anjos, ó Pai, ao redor dos nossos lares, nos protege de todo mal e nos abençoa, Pai. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe a todos, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Abençoe a todos. Graças, Obrigada graças pelo e paz. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Prova